Prezados irmãos, nós vamos entrar agora no estudo. São as Testemunhas de Jeová uma seita? Já aprendemos em lições anteriores o que é uma seita. E eu poderia me utilizar aqui deste livreto chamado Raciocínios à Base das Escrituras, que é um livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia. E neste livro eles se encarregam de dar uma definição de seita. Eles dizem assim: seita é um grupo religioso que segue um líder humano. Quem é este líder humano que tem sido o cabeça de todos os ensinos ministrados pela Torre de Vigia? Charles Taze Russell. Este é o nome do líder humano que as Testemunhas de Jeová seguem desde os seus primórdios. Em 1931, na cidade de Columbus, estado de Ohio, Estados Unidos, o segundo presidente da sociedade mudou o nome de Auroristas do Milênio para Testemunhas de Jeová. E por quê? Porque o fundador tinha uma vida tão complicada, com processos civis, com problemas de casamento, que na verdade eles eram conhecidos como Russelitas. Mas como este nome incomodava, então mudaram para Testemunhas de Jeová. A maioria das pessoas que batem à sua porta não conhecem propriamente a história deles. Então, dizem que são assim conhecidos, ignorando que, na verdade, houve problemas que levaram à mudança do título pelo qual hoje são conhecidos. Se eu perguntasse aqui para você, você já recebeu uma visita de pessoas desse grupo religioso? Eu não vou pedir que você levante a mão, mas certamente que cada um de vocês diria sim. Bateram à sua porta duas pessoas que apresentavam essas duas revistas, Sentinela e Despertai. Se intitularam como Testemunhas de Jeová, e muitos crentes ficam em dúvida como recebê-las. Agressivamente, a nossa resposta é não. Você pode recebê-la de dois modos. Se você tiver conhecimento bíblico suficiente, pode dialogar com elas na porta. Se você não tiver conhecimento bíblico suficiente, então não se identifique para a pessoa dizendo: ah, eu já sou crente, como se ela também que visita a sua porta fosse pessoa crente. Ah, eu já sou crente, pois ela está à sua procura. Quando você se antecipa e diz que é crente, então você vai abrir a oportunidade para periodicamente, de 15 em 15 dias, retornarem à sua porta, tentando quebrar sua resistência para não recebê-las em casa. Repetindo, se tiver base bíblica para dialogar, então pode dialogar. Se não tiver, não se identifique como crente, porque você está abrindo oportunidade para elas voltarem à sua porta. Mas eu vou dar uma dica, como você pode recebê-las sem agressividade, e quando então baterem a sua porta ou tocarem a campainha, você com naturalidade pode dizer: ah, já estava aguardando a visita de vocês. Naturalmente a pessoa vai se surpreender. Como? Você tomou conhecimento de que eu viria aqui? Você pode responder: Jesus me avisou. Jesus avisou você de que modo? Aí você abre a Bíblia em Mateus 7,15, lá está a palavra de Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas,
que eles virão até vós. A Testemunha de Jeová tem esse livreto que tem resposta para todas as objeções que eles ouvem na rua. Então eles são familiarizados com isso e vão abrir este livreto e responder para você com uma naturalidade que você às vezes se espanta. O pastor da minha igreja disse que as testemunhas de Jeová são os falsos profetas. Por isso Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E aí a pessoa, testemunha de Jeová, poderá responder: permita-me perguntar, mostrou ele algo na Bíblia que descreva o que nós cremos ou fazemos e que diga que pessoas dessa espécie seriam falsos profetas? Veja que pergunta está aqui já pronta. Mostrou seu pastor algo na Bíblia que descreva o que nós cremos ou fazemos e que diga que pessoas dessa espécie seriam falsos profetas? Então você vai responder sim. O que é que seu pastor disse de nós? Que vocês anunciaram o Armagedon em 1914, que vocês anunciaram o Armagedon em 1925, que vocês anunciaram o Armagedon em 1941, que vocês anunciaram o Armagedon em 1975, que vocês anunciaram o Armagedon em 2000. Agora, por favor, abra sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo, e leia o que nos diz Deuteronômio 18, 20 a 22. Então a testemunha de Jeová vai pegar a Bíblia dela, talvez com relutância, mas você insista, não deixe que parta para outro ponto. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 20 a 22, e diz assim: no entanto, o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta terá de morrer. E caso digas no teu coração: como saberemos qual a palavra que Jeová não falou? Quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu-a presunçosamente, não deves ficar amedrontado por causa dele. Ora, se profetizaram o Armagedon com tanta frequência, a batalha do Armagedon, a catástrofe universal que vai destruir toda a humanidade, só vai deixar vivas as testemunhas de Jeová. Anunciaram com tanta frequência e não se deu, qual a qualificação para esse grupo religioso que se intitula profeta e porta-voz de Deus? Se você quiser, aqui eles mesmos designam o que é falso profeta. Definição: indivíduos e organizações que proclamam mensagem que atribuem a uma fonte sobre-humana, que porém não se originam do verdadeiro Deus e que não estão em harmonia com a sua vontade revelada. Ora, se a pessoa diz que recebe conhecimentos sobrenaturais e profetiza em nome do Senhor Jesus, e tais profecias não se cumprem, logicamente se trata de falsos profetas. Aí você então já falou o que você precisava nesse particular. Agora, quando eles batem em sua porta, outras vezes eles dizem: nós chegamos à sua porta em cumprimento de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho do reino não é o evangelho que você lê na Bíblia, aquele evangelho acerca do qual Paulo falou. Não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4,
Ele diz: eu vos notifico o Evangelho, que também recebi, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu vô-lo anunciei, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho da Bíblia Sagrada. Agora, este Evangelho do Reino significa que em 1914, Jesus foi entronizado no céu. Hoje a linguagem que se diz que Jesus voltou em 1914 e está regendo então o trabalho que as testemunhas de Jeová estão fazendo de porta em porta. É um evangelho diferente e eles reconhecem exatamente que é um evangelho diferente daquele que Paulo pregou e que nós pregamos. Agora nós temos então uma repetição do que nós dissemos ontem: descobrir e identificar uma seita pelas 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Partindo deste primeiro ponto, adição, que é um grupo religioso que adiciona, que soma a Bíblia, dando à Bíblia um outro livro com a mesma autoridade que tem a Bíblia Sagrada. Então, você lê ali as verdades que temos de publicar, está na apostila, são aquelas que a organização do escravo fornece, não algumas opiniões pessoais contrárias ao que o escravo providenciou, como sendo de sustento conveniente. Isso é uma publicação da Sentinela, novembro de 1952, na página 164. Observe bem, as verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo discreto fornece. Verdades que o escravo discreto fornece. Você pergunta: o que significa isso? Significa que lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no bairro de Brooklyn, existe uma liderança que eu chamo de Papa Coletivo. Por que Papa Coletivo? Porque é formado mais ou menos de um grupo de 13 pessoas. E esse Papa Coletivo seria assim uma espécie do Papa que existe no Vaticano. Quando o Papa se pronuncia sobre assunto de fé, os católicos não têm o direito de questionar o que se decreta. Um dogma é uma declaração de fé que tem que ser aceita, não questionável. E para as testemunhas de Jeová, dizer que tem Bíblia, que só seguem realmente a Bíblia Sagrada, na verdade, a Bíblia só pode ser interpretada por este grupo de homens. Então eles dizem o seguinte: a Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem se ter presente a organização visível de Jeová. Quer dizer que eu, você, nós, que não pertencemos a este grupo religioso, podemos pegar a Bíblia e passar o dia inteiro lendo a Bíblia. No conceito deles não tem valor nenhum. Por que não tem? Porque a interpretação que eles dão da Bíblia é a única que pode ser aceita. Ler Bíblia sem ajuda da revista Sentinela e Despertai é perder tempo. E eles então dizem: as verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo fornece. Só aquelas que este grupo de líderes publica através dos seus livros e literatura.
é que pode ser aceita e lida por uma testemunha de Jeová. Não adianta você dar um folheto, porque ele não vai ler. Pode ser que não rasgue na sua frente, mas ele não vai ler, vai queimar e jogar na lata do lixo. Por que não vai ler? Porque ele está proibido terminantemente por este grupo líder para não ler qualquer literatura que não seja publicada pela Sociedade Torre de Vigia. Agora, o que acontece conosco? Eu podia aqui abrir a Bíblia, mostrar quantos folhetos eu tenho aqui de pessoas crentes que me dão. Por que pegam? Se eles não têm uma mente aberta para ler o que nós escrevemos, e nós somos assim tão bonzinhos, como nós falamos ontem, simples como as pombas. Vou ler o que está escrito. Eu quero ler tudo. Cuidado, eles não têm essa liberdade que você tem de ler, mas então é preciso ter cuidado. Agora, diz ele, a organização visível de Deus, que é este grupo de pessoas chamado escravo fiel e discreto, é a liderança, também conhecida como corpo governante, hoje também recebe orientação e direção teocráticas. Você pergunta o que é uma organização, um grupo religioso que declara que recebe orientação e direção teocráticas? Significa que é um grupo de homens que tem uma ligação direta com o céu. Vem lá de cima direta para estes homens. E através das suas publicações eles expandem esse conhecimento. Ora, você pergunta, é realmente verdade isso? Então me explique, como é que o Armagedão de 1914 não se deu? Como é o Armagedão de 1925 não se deu? Por que o Armagedão anunciado para 1941 não se deu? Por que o Armagedão anunciado para 1975 não se deu? Por que o Armagedão anunciado para 2000 não se deu? Tem orientação comprovada que é realmente Deus que está transmitindo essa palavra? Não, são falsos profetas. Agora você tem aqui, se ele pedir prova, nós temos aqui provas documentais. É um livro que extrai só a publicação deles, onde todas estas datas que nós aqui anunciamos estão aqui, xerocopiadas. Então, talvez você precise de ter um livro ao seu lado, que quando pedir explicação, mostra que nós dissemos que Jesus voltaria em 1925. Pois não, vamos pegar aqui a prova, mostrando assim que na verdade isso se deu. Agora, além disso, irmãos, as Testemunhas de Jeová, em 1967, publicaram esta primeira edição da Bíblia em português. Deixaram todas as demais traduções e pegaram essa foi publicada em 1967. Quando se abre essa Bíblia aqui, tem um prefácio, e no prefácio diz assim: os tradutores que temem e amam o autor divino das Escrituras Sagradas sentem de modo especial a responsabilidade para com ele no sentido de transmitir seus pensamentos e suas declarações do modo mais exato possível. Repetindo, os tradutores. Aí você abre a Bíblia e pergunta, onde é que está o nome deles? Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia, você vai ler João Ferreira de Almeida. Você pergunta, quem foi João Ferreira de Almeida? Esse homem estudou o suficiente para conhecer a língua hebraica, aramaica, grega, para fazer uma tradução em português? A história dele está em todo lado. Você pode pesquisar e dizer, sim, era um homem capacitado para tanto. Mas aqui onde estão os nomes que você queira pesquisar? Quem são eles? Você tem aqui, comissão de tradução. Quem integra essa comissão? Você pode se esforçar o quanto queira, que jamais eles dirão os nomes que compuseram esta comissão, porque são reconhecidamente pessoas que não tiveram estudos
de línguas não conheceram o hebraico, o aramaico, o grego, para não serem descobertos, aventaram uma saída sagaz. Os tradutores não quiseram tomar honra para si, mas deixar toda a honra para Deus. Então, nos omitimos por esta razão. Aí você abre o livro de Romanos, está lá no começo. Quem escreveu? Eu, Paulo. Você abre o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, você pergunta quem escreveu esta carta, está lá Paulo dizendo. Você pega livros do Antigo Testamento, você vai notar que sempre é o nome da pessoa que foi a escritora do livro. Perguntamos, Paulo não era humilde? Por que não se omitiu? E ele apresentou o seu nome como sendo a própria pessoa que havia escrito. Porque ele estava capacitado para escrever o que era necessário. Então, rapidamente, irmão, você abre a sua Bíblia aí, em Gênesis 1 e versículo 2, você compara com o que eu vou ler aqui, diz assim: ora, a terra mostrava-se ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. O que é que tem na sua Bíblia escrito? E o Espírito de Deus. Ora, as testemunhas de Jeová sentiram falta. Como é que nós vamos ensinar que o Espírito Santo não é uma pessoa? E dizer que é uma força ativa, se não aparece essa expressão na Bíblia Sagrada? Ah, muito simples. Vamos fazer uma Bíblia e colocar na Bíblia, em lugar do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, vamos colocar lá força ativa, está resolvido o problema. Agora, o testemunho de Jeová chega na sua porta, abre aqui, tá. Mas a Bíblia diz aqui força ativa. Se você traduzisse João 4:24, está lá, Deus é Espírito, e você dissesse, Deus é força ativa, estaria correto? Dentro da forma de raciocínio dele, você poderia fazer isso com João 4:24. Segundo lugar, nós temos Mateus 4, versículo 1 a 3. Eu vou ler aqui para você, e você compare com a sua Bíblia. Nessa tradução aqui, conforme nós dizemos ali, onde aparece grafado com minúscula Espírito e com a maiúscula Diabo e Tentador. Então, na tradução do Novo Mundo diz, então foi Jesus conduzido pelo Espírito, com letra minúscula. Por quê com letra minúscula? Porque se trata de um substantivo comum. É uma energia em movimento. Uma força ativa é uma energia em movimento. Uma energia em movimento não tem identidade, não é um ser pessoal. Logo, se é simplesmente uma força, vamos transformar apenas, justificar com letra minúscula. Diz aqui, então, foi conduzido ao ermo para ser tentado pelo diabo. Na sua Bíblia, a palavra diabo aparece com letra minúscula. Na tradução do Novo Mundo, aparece com letra maiúscula. Para ser tentado pelo diabo, depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Veio também o tentador. Na sua Bíblia está com letra minúscula, aqui está com letra maiúscula. Depois diz, e veio também o tentador e disse, tu és filho de Deus. A palavra filho está com letra maiúscula, aqui está com letra minúscula. Se eu disser que você é filho de Deus e escrever com letra minúscula, eu estou correto. Mas Jesus era filho de Deus numa singularidade. João 5, versículo 16, 18. Não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você lê em Mateus 27, 52 e 53, vamos pular aqui para não demorarmos muito, mas abrindo a sua Bíblia em Mateus 14, 33, você vai notar uma diferença entre a nossa Bíblia
e a Bíblia, tradução do Novo Mundo. Por que essa diferença? Diz aí na sua Bíblia que Jesus foi adorado pelos discípulos. Na tradução que eu tenho aqui, os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem. Todas as vezes que a palavra adorar se emprega para Jesus, eles trocaram por prestar homenagem. Como um ser humano, vocês podem me prestar homenagem, mas como Deus, você não pode me prestar homenagem, não pode me adorar. Então um ser humano comum não pode ser adorado. E se Jesus era simplesmente um homem, que tinha sido antes um arcanjo, logo eles trocaram a palavra adorar, proskineo no grego, para prestar homenagem. Mateus capítulo 15, nós temos aí no versículo 25, a palavra: chegando a mulher, começou a prestar-lhe homenagem, dizendo. Você tem Mateus 28, versículo 9 e versículo 17, que as mulheres chegaram a Jesus, e diz aqui em Mateus 28, versículo 9: e eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: bom dia. Elas aproximaram-se e agarraram-no pelos pés e prestaram-lhe homenagem. Versículo 17: e quando o viram, prestaram-lhe homenagem, mas alguns duvidaram. Então Jesus só merece das testemunhas de Jeová uma prestação de homenagens. Ele não pode ser adorado, segundo eles entendem. Mas nós temos aqui, irmãos, agora eu vou ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 6. Veja o que aconteceu com essa edição de 1967, e eu aqui tenho a edição de 1986. As testemunhas de Jeová têm uma particularidade, que elas mudam de doutrina frequentemente. Então você abrindo no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 6, diz aqui na tradução de 1967: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Como é que Jesus está recebendo adoração aqui? Mas as testemunhas de Jeová, depois que escreveram ou fizeram esta Bíblia, perceberam que não podia ficar assim. Fizeram essa tradução de 1986 e o mesmo versículo, eu vou ler. Mas ao trazerem novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhes prestem homenagem. Quer dizer, se você ensina alguma coisa errada, você tem que abandonar a coisa errada. Agora, quando você procura consertar a coisa errada, retificando a Bíblia, para que ela se ajuste àquilo que você ensina, francamente, o que falta mais? Afinal de contas, é realmente a palavra de Deus? É uma palavra preparada para sustentar os pontos de vista que eles têm. Você lendo João 8:58, você encontra a declaração de Jesus dita aos judeus: antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Qual é o termo grego para eu sou? Ego em mim. Eu sou. Mas as testemunhas de Jeová perceberam que uma pessoa que lesse João 8:58 e buscasse a referência no rodapé, ia encontrar lá no livro de Êxodo 3:14, quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus disse assim: olha, tu dirás, eu sou. Ora, se Jesus é eu sou e Jeová é eu sou, isso indica que tem igualdade de natureza e de honra. Logo, eu posso chamar Jesus de Deus, porque ele se declarou eu sou. Será que os judeus entenderam essa expressão de Jesus?
Entenderam tanto que no versículo 59 do capítulo 8, pegaram em pedras para lhe atirarem. Por quê? Porque segundo a lei permitia que fosse apedrejada uma pessoa que tomasse o lugar de Deus. E Jesus está se declarando, eu sou. Sabe o que fez a tradução do Novo Mundo? Consertou a Bíblia. Quer dizer, consertou a Bíblia em vez de consertar a doutrina. Eles então escreveram, disse-lhe Jesus, digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Mudaram ego em mim. Por exemplo, Jesus diz, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dezenas de vezes aparece na Bíblia, eu sou, ego em mim, traduzida corretamente. 8:58, a Bíblia foi mudada. Meu irmão, este seminário tem este objetivo, alertar, porque algumas pessoas pensam que nós estamos aqui falando ignorantemente, mas aqui está uma prova evidente, quando você muda a Bíblia para ajustar-se àquilo que você crê, você perdeu todo o crédito. Você pode mudar a sua doutrina, mas não pode mudar a Bíblia. Isso é erro. Agora, irmãos, as testemunhas de Jeová mudaram outra parte. Lucas 23, versículo 43. Essa passagem você conhece de cor? Quando Jesus estava ali na cruz, ele disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Quando o ladrão na cruz foi para o paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. No versículo 46 de Lucas 23, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento levou com ele o espírito do ladrão arrependido. Estarás comigo no paraíso. Ora, isso contraria a doutrina das testemunhas de Jeová, segundo a qual o homem que morre acabou-se. O homem não tem alma, o homem é uma alma, morreu o homem, acabou tudo, aniquilamento total, inconsciência. Como é que Jesus poderia dizer para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, e o ensino de que o homem não tem alma, é uma alma, morreu o homem, morreu a alma. Entrou em estado de esquecimento, de inconsciência. Vamos mudar a Bíblia? Bom, veja a diferença. Versículo 43, vou ler aqui. E ele lhe disse, deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que quer dizer isso? Que Jesus simplesmente disse para o ladrão, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Até hoje o ladrão não entrou no paraíso ainda. Irmãos, mudar a Bíblia para ajustar ao seu ensino. E ainda tem a audácia, na Bíblia que eu tenho, a Bíblia de púlpito deles, eles põem no rodapé. O texto grego por nós adotado traz a pontuação, a vírgula, antes da palavra hoje. Mas nós mudamos para depois. Quer dizer, uma confissão aberta de alteração da Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, o texto mais terrivelmente adulterado é João 1:1. Aqui diz assim, João 1:1. Olha só, irmão. Embora WH, que é o Horst, o texto grego adotado, coloque uma vírgula no texto antes da palavra hoje, omitimos a vírgula antes de hoje. Se você colocar a vírgula antes de hoje, você vai entender, hoje estarás comigo no paraíso, mas foi alterado. Agora, João 1:2, a tradução do Novo Mundo diz, no princípio era a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. A primeira vez que aparece a palavra Deus, precedida do artigo definido o Deus.
para distinguir que é Jeová. E na segunda vez que aparece a palavra Deus, eles puseram uma colchete na palavra e puseram Deus com letra minúscula. Ora, escrever, grafar Deus com letra minúscula só pode se referir a uma pessoa que é um Deus falso. Então, para a testemunha de Jeová, eles têm dois deuses, são biteístas. Um Deus grande que criou um Deus pequeno. Agora, no livro de Isaías 43:10, que é o texto que eles usam: antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Logo, essa tradução aqui não é correta. Se eu disser para os irmãos, e veja, irmão, tudo que eu estou aqui falando eu tenho documento. Eles publicaram na Sentinela de 1º de outubro de 1983, na página 31, pergunta dos leitores: por que nos últimos anos a Sentinela não tem feito uso da tradução feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Greber? Resposta: essa tradução foi usada ocasionalmente em apoio de versões de João 1:1, conforme vertidos na tradução do Novo Mundo. Mas, como indicado na edição de 1980, do Novo Testamento em inglês, de Johannes Greber, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhe como deveria traduzir certas passagens difíceis. Declara-se sua esposa médium do mundo espiritual de Deus, foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor Greber. Você já pensou, irmão? A médium espírita entra em contato com espíritos supostamente de mortos e recebe iluminação de como deveria traduzir João 1:1 para colocar Jesus como um Deus menor, podendo se grafar com letra minúscula. É a mesma doutrina que os espíritas kardecistas têm. Kardec chega a dizer: risquem seus milagres do Senhor Jesus Cristo como prova de sua deidade. Espírita rejeita a divindade absoluta de Jesus. Testemunha de Jeová rejeita a divindade absoluta de Jesus, e para eles Jesus não passa de um simples Deus. Cuidado, meu irmão, porque isso é perigosíssimo, alterar a Bíblia Sagrada para encontrar uma justificativa para as suas doutrinas. Subtração. O grupo subtrai algo da natureza divina e humana da pessoa de Jesus Cristo. Nós dissemos ontem que seitas diminuem a importância da pessoa de Cristo, diminuem sua natureza divina e negam também sua natureza humana. Então, esse grupo de pessoas, eles têm modificado frequentemente seus ensinos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, as mudanças que ocorreram. Ensino que Jesus, nascido em Belém de Judá e que viveu na cidade de Nazaré, não mais existe. O homem terrestre, Jesus de Nazaré, não mais existe. Foi morto em 33 da Era Comum. Já pensou, meu irmão? Aquele Jesus nosso, que foi açoitado, que foi levado à cruz, que foi tirado o corpo dele, colocado no túmulo de José de Arimateia, que no primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o túmulo vazio, e elas receberam a informação dos anjos. Sabe por que ele não está aqui? Porque ele ressuscitou. O mesmo Jesus apresentou-se vivo, mostrou as mãos, como prova evidente da sua ressurreição corporal. Mas para as testemunhas de Jeová, esse Jesus de Nazaré sumiu. Deus escondeu o corpo dele, não é mais um homem
glorificado lá no céu, ele é simplesmente um espírito glorificado. Eles ensinaram há algum tempo atrás que Jesus e Miguel eram pessoas distintas. Sua posição, dizem eles a respeito de Jesus, é contrastada com a dos homens e a dos anjos, sendo o Senhor de ambos, tendo todo o poder do céu e na terra. Por isso é dito que todos os anjos de Deus o adorem, que deve incluir o arcanjo Miguel, também como adorador de Jesus. Por causa disso, Miguel não é o Filho de Deus. Miguel não é o Filho de Deus. Agora, na sua apostila, você lê lá que ensinam quem é o arcanjo Miguel. Vamos virar mais. Mas na sua apostila você lê aí, isso tirado da revista deles. O anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado de Miguel. Hoje, então, Jesus já não é aquele mesmo Jesus de antes, que não era Miguel. Agora Jesus é Miguel. Então nós sabemos que há uma diferença muito grande, resposta apologética. Jesus é Deus, Miguel é anjo, na categoria de arcanjo. Que mais? Jesus é o Criador, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Miguel é criatura espiritual. Jesus é o Rei dos Reis. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Miguel é um dos primeiros príncipes, havendo outros iguais a ele. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei com os reis da Pérsia. Então, se Miguel é chamado um dos primeiros, é porque existem outros iguais a Miguel. Mas Jesus é unigênito, não há outro igual ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é adorado pelos próprios anjos, como nós acabamos de ler aqui, e outra vez, quando introduz no mundo o seu primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Miguel não pode ser adorado. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar, e ele disse: olha, não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Logo, se Jesus é adorado, ele só pode ser adorado como Deus. Multiplicação. Então nós temos aqui multiplicação. O grupo prega a autosalvação, ou multiplicam esforços para alcançar a salvação pelas obras. E as testemunhas de Jeová então ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho, o restante é com o homem. E uma de suas obras diz o seguinte: trabalhamos arduamente com o fim de obtermos a nossa própria salvação. Olha a palavra, irmão, quando você se surpreende, esse trabalho de porta em porta, 2 horas, 3 horas na rua, se um dia faltar de cumprir essas 3 horas, no dia seguinte tem que cumprir 6, se no segundo dia faltar, tem que cumprir 9. Você já pensou passar 9 horas na rua incomodando as pessoas de porta em porta? Não tem o que fazer em casa? Trabalhamos arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Outra declaração: somos salvos por mais do que apenas crer na mensagem de todo o nosso coração. Também temos de declarar publicamente esta mensagem do reino a outros, para que estes também possam ser salvos para o novo mundo de Deus. Agora pense o seguinte:
Se você sai de casa para pregar o Evangelho para outro, e você não tem certeza de salvação, porque no livro de João, capítulo 5, versículo 24, você lê: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Repetindo, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Esta é uma situação do crente que crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Se você sai para pregar e a pessoa que vai crer na sua mensagem vai ficar na mesma situação que você prega, também dependendo sua salvação do trabalho que realiza, e que não pode deixar então de trabalhar, porque senão não tem salvação. E aí eles criaram dentro do seu meio duas classes de pessoas. Uma classe eles denominam de ungidos. Quando você receber a visita dele, pergunte: de que classe você é? Você é da classe dos ungidos ou é da classe da grande multidão das outras ovelhas? E geralmente as pessoas que batem à sua porta são pessoas que pertencem à classe das outras ovelhas, porque para pertencer à classe dos ungidos, teria que nascer antes de 1935, porque em 1935 a Bíblia informa que a porta do céu foi fechada. Já leu isso na Bíblia? Já leu isso na Bíblia? Que depois de 1935, ninguém mais pode entrar no céu? Encontrou essa data? Mas isso foi uma revelação que recebeu o segundo presidente, chamado John Rutherford. Ele estabeleceu que a partir de 1935, ninguém mais podia entrar no céu. Então já foram para o céu, embora neguem isso com relação a outros, para esta classe dos ungidos, 136 mil e uns quebrados já estão lá no céu, dirigindo a sociedade Torre de Vigia aqui na terra. Eles têm contato com os mortos da classe desses ungidos e estabelece uma mediunidade com eles. Isso está na revista deles. Revelação, seu clímax glorioso, é um comentário do livro do Apocalipse. Você tem esperança celestial? Ou você também pensa: não vou para o céu? E quando você pergunta para uma testemunha de Jeová: você vai para o céu? Eu não. Quem sou eu? Eu quero viver aqui na terra. Você já leu Mateus 23, 13? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais a porta do reino dos céus para os homens, não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. E quando você ler João 14, 2 e 3, precisa alterar, porque lá está dito na Bíblia: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas você leia assim: na casa do meu pai há 144 mil moradas. Não tem mais jeito. Fechou a porta em 1935. Aqui, de vocês todos aqui, acho que o único que entraria no céu sou eu. Eu e a minha esposa. Nascemos antes de 1935. E vocês vão ficar aqui e eu vou para lá. Mas não é verdade isso, irmão. Apocalipse 3, versículo 8: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Dizemos com Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo
18 e 19. Deixa eu ler direito. Diz assim: a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. A nossa cidade está nos céus. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, juntai tesouro lá no céu, mas para quem vai ficar aqui, vai perder o seu tesouro. Não adianta juntar lá, se vai ficar aqui. Vamos ler esse texto para deixar bem claro. Filipenses capítulo 3, diz o apóstolo, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. A segunda classe, mais ou menos de talvez aí perto de 10 a 11 milhões que pertencem à chamada outras ovelhas e também a grande multidão, essas vão ficar aqui na terra no paraíso. Mas já pensou, irmãos, a catástrofe do Armagedão vai deixar isso aqui numa poeira, que eles vão ter que trabalhar muito para limpar toda essa terra para torná-la um paraíso. Não sei quantos anos vão demorar. Uma catástrofe como agora lá na Caxemira, na Índia, está tudo transtornado. Já pensou uma catástrofe universal aqui na terra, como eles aguardam? Mas a quem Jesus se refere em João capítulo 10, versículo 16, quando ele disse na Bíblia: ainda tenho outras ovelhas, me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. A quem Jesus se referia quando ele fez esta declaração? Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 11, você vai notar que quando Jesus disse ainda tenho outras ovelhas, estava se referindo ao povo gentílico, você e eu, porque primeiro o evangelho foi pregado aos judeus, veio para o que era seu e os seus não o receberam, os judeus, que gritaram para Pilatos: crucifica-o. Mas você lê no versículo 12 do capítulo 1 de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então as outras ovelhas não era este grupo secundário deles que vai viver na terra. As outras ovelhas eram os gentios, ou seja, todos nós. O primeiro que pregou o evangelho aos gentios foi o apóstolo Pedro. Quando foi à casa de Cornélio, ele entrou na casa de Cornélio e então ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pregou para o povo de Cornélio, para a sua família. Quando ele pregava, caiu o Espírito Santo. E Pedro disse: como é que vamos recusar a água do batismo a estes que, como nós, receberam o Espírito Santo, como no princípio? Mandou que fossem batizados. Então eram as outras ovelhas que estavam agora se agregando para formar um rebanho só, um rebanho e um pastor. Então você lê aqui no capítulo 2, versículo 11, portanto, 2:11 de Efésios: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão do homem, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a sua situação e a minha. Nós, antes de sermos crentes em Jesus, estávamos nesta condição. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, além dos mandamentos, que consistiam em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, irmão, para você e eu, para nós todos, diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui está dito no versículo 4, chamados em uma só esperança. Não duas esperanças. Esperança celestial para 144 mil e esperança terrena para o restante fora deste grupo. Não há base bíblica para isso, irmão. Uma só esperança. Eu vou entrar no mesmo céu que vocês vão. Eu não vou ter um céu diferente. Todos vamos juntos para o céu. E podemos afirmar que a nossa cidade está nos céus. Agora, irmãos, você abre o Apocalipse capítulo 7, versículo 9, você vê onde João viu a grande multidão, na terra ou no céu. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palma nas suas mãos. Onde é que João viu esta grande multidão? No céu. Será que eu estou certo? Compare com 19 do Apocalipse e versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Onde é que João viu a multidão? No céu. A mesma multidão do 7 e 9 do livro do Apocalipse aparece no capítulo 19. Agora, se você perguntar para uma testemunha de Jeová, onde é que aqui João ouviu a voz de uma grande multidão? Ele diz para você, na terra. Mas você diz, mas aqui está dizendo diferente, no céu. Mas o corpo governante disse que é na terra. Mas aqui está dizendo que é no céu. Ouviu uma grande voz de uma grande multidão lá no céu. Mas o corpo governante disse que é na terra e eu acredito neles. E a Bíblia? A Bíblia só tem valor se o corpo governante disser que tem. Não podemos entender diferente. Irmãos, é um cabrestamento que estas pessoas perderam a liberdade de pensar por si mesmas. Aquilo que Deus nos deu para pensar, para raciocinar, é abdicado em favor de um grupo de homens que alega receber orientações teocráticas. E isto se torna então uma sujeição tremenda. Bom, quem vai ficar na terra tem problemas muito sérios. Ele pode passar pela primeira prova. Primeira prova, a vida atual. Testemunha de Jeová até o final. Está salvo? Não. Essa é a primeira. Segunda prova, o Armagedon, se ele estiver vivo, vai durar 6 meses. Então, durante esta batalha do Armagedon, ele tem que ser fiel durante o Armagedon. Vamos dizer que ele sobrevive ao Armagedon. Está salvo? Não. Tem mais uma prova de 1000 anos. Durante o reinado milenial de Cristo. Depois, está salvo? Não. Por quê?
Depois Satanás vai ser solto. Apocalipse 20, versículo 7. Aí ele vai passar pela última prova. Quando ele passar pela última prova, então ele diz: agora tenho vida eterna. Tão diferente do que você lê em 1 João 5, 12 e 13. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus? Não tem a vida. Última, quarta, o grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. E aí, então, dizem eles, simplesmente, isto está aqui nesse livro, na página 255 desse livro, não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Isso eu concordo. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção de vida eterna. Não é suficiente você obedecer a Deus. Se você não estiver lá como membro da torre de vigia, você não vai chegar lá. Por quê? Diz o livro, porque a organização de Deus é como a arca de Noé. Alguém salvou-se fora da arca? Também ninguém pode salvar-se fora da organização visível de Deus. Página 256, que diz: não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio e não sem número de embarcações. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua vida eterna. Imagine, irmãos, você ser membro de uma organização, porque essa organização representa o próprio Deus. E eu quero dizer, quem serve a Deus por meio de uma organização, colocando como intermediário, está prestando adoração a essa organização. Eu não preciso pertencer a essa sociedade de Torre Vigia. Eu preciso de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe.